Irmãos, boa noite, a graça e a paz. Muito bom estar com os irmãos. Para a família que nos visita, só uma contextualização, a gente está numa série de mensagens de Êxodo, então a gente está aprendendo aqui as lições de Deus a partir de Êxodo para a igreja de hoje. Então, a gente acompanhou a peregrinação, né, do povo saindo do Egito depois de uma escravidão de mais de 400 anos. E aqui o povo está no deserto, está caminhando para a terra prometida. A gente já viu as dores de cabeça de Moisés com o povo, porque o povo reclama muito. O povo lembra do tempo de certa forma, de abundância que tinha no Egito, e quando olha para a realidade do deserto, é uma realidade complicada. E hoje a gente vai meditar no texto de Êxodo 17, dos versículos 8 a 15. Aqui é um registro de um conflito do povo de Israel. O povo foi pego de surpresa, um conflito com os amalequitas. E a gente vai ler esse registro. Eu só queria falar um pouco, antes da gente ler, que tem um pastor que por muitos anos foi da nossa denominação, já é falecido, o pastor Enéas Tonini, foi inclusive diretor-geral da Faculdade Teológica Batista aqui de São Paulo. Ele tem um livro muito bom, diga-se de passagem, chamado Geografia da Terra Santa e das Terras Bíblicas. Esse livro é um manual para quem quer aprender um pouco mais de geografia bíblica. E lá ele traz uma frase muito interessante quando ele analisa o histórico bélico de Israel. Ele fala o seguinte: olha, a gente consegue identificar a espiritualidade de Israel pelos conflitos do povo de Israel. Se o povo vivia em conflito, se havia muito levante, a espiritualidade de Israel estava em baixa. Agora, se houvesse um período de paz, a vida espiritual de Israel estava muito boa. E a gente observa isso, por exemplo, quando a gente olha o reinado de Davi. Davi, ele consegue conquistar Jerusalém e ele implanta um reinado, em boa parte dele, de muita paz. Depois a gente vai ter a divisão, né, no Reino do Norte e o Reino do Sul, mas isso já depois da morte de Salomão. Mas a maior parte do reinado de Davi foi um reinado pacífico. Por quê? Porque Davi, na maior parte da sua vida, teve uma vida aos pés de Deus. Só que ele errou em alguns momentos, claro. E aí a gente tem muitos registros bélicos também, do período de Israel sob o domínio de Davi. Então, quando a gente observa a história de Israel, é muito interessante a gente observar essa questão dos conflitos. Se a gente ler alguns versículos, alguns capítulos atrás ou alguns capítulos à frente, a gente vai ver que aquele período de conflito, de certa forma, foi um instrumento de Deus para trabalhar a espiritualidade do povo. E a gente vai ver um desses instrumentos, que foi o conflito de Israel contra os amalequitas. Então vamos lá, Êxodo 17, de 8 a 15. Diz assim: quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Moisés ordenou a Josué: escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã eu ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. Versículo 10. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Hur subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham a vantagem. Quando abaixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar, e um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha.
Versículo 14. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isso em um rolo como lembrança permanente e leia-o em voz alta para o Josué. Apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque de debaixo do céu. Versículo 15. Moisés construiu um altar ali e o chamou de Javé Nissi. Senhor Deus, Pai querido, Deus bendito, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Fala conosco, Senhor, que nós sejamos conduzidos pelo teu amor, Senhor, a tua vontade. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, é importante a gente então falar sobre o contexto aqui. No capítulo 16, o capítulo anterior de Êxodo, a gente tem Deus providenciando o maná e codornas para o povo, porque o povo lembrava da abundância de carne que tinha no Egito. E aí reclamava com Moisés, reclamava com Arão, e de forma direta reclamava de Deus, porque Deus não havia providenciado logo de antemão tudo aquilo que eles estavam acostumados. Só que aí a gente observa no começo do capítulo 17 que outro motivo de reclamação era a água. Deserto, água, o povo pedia água. E olha só, Deus entrou com providência e houve água para o povo. Mas ainda assim, Deus deixou registrado o quanto ele estava insatisfeito com aquele povo, que era um povo reclamão. E muitas vezes nós devemos olhar o povo de Israel não como aquele povo reclamão apenas, mas muitas vezes nós somos o povo de Israel. Nós reclamamos de uma forma contínua. Já foi dito aqui nesse púlpito recentemente o quanto nós devemos observar, o quanto as nossas atitudes convergem com as atitudes do povo de Israel. Mas aqui a gente está falando do conflito de Israel com os amalequitas. Mas quem são esses amalequitas? Os amalequitas, eles habitavam na região sul de Canaã. Eles estavam ao redor, naquela região que Deus prometeu a Abraão. Aquela terra prometida era habitada, a região sul, por esses amalequitas. Eles eram um povo de regime seminômade, ou seja, eles transitavam, eles não eram plenamente nômades, mas eles tinham o hábito de se instalar por algum período um pouco mais longo. E aqui na narrativa bíblica, vocês notaram, a depender da tradução aí, que algumas vezes eles podem ser chamados de povo de Amaleque. Bom, mas o fato é que os amalequitas são um grande inimigo do povo de Israel, e a gente vê isso em vários textos bíblicos. Números, por exemplo, 14, 43 a 45, Moisés também registra outro conflito com os amalequitas. E a gente vai ter lá no livro de Salmo 83, um registro também de quão era repulsivo o sentimento de Deus e do povo contra os amalequitas. Bom, só que quando a gente vê a narrativa bíblica, a gente observa, às vezes, Israel ganhando e, às vezes, Israel perdendo. A Bíblia é bem democrática nesse aspecto. Então, a gente precisa observar que os conflitos e as circunstâncias complicadas, da mesma forma que eram complicadas para o povo de Israel e são complicadas para nós, são formas de Deus nos apontar que a nossa jornada com Ele precisa receber mais atenção. Aquele conflito surpresa com os amalequitas era um chacoalhão de Deus para aquele povo que estava no deserto e que era suprido em todas as suas necessidades, mas ainda assim reclamava. E quantas vezes nós temos do bom e do melhor nas nossas vidas, inclusive na realidade espiritual, estamos em uma igreja bem estruturada, em um país com liberdade de culto, e ainda assim nós vivemos como descrentes. Muitas vezes vivemos como descrentes. Reclamamos de tudo. Reclamo porque eu não tenho a melhor tradução bíblica. Reclamo porque o irmãozinho ali entrou e não me cumprimentou. Reclamamos de forma constante e de forma crônica.
Isso é uma espécie de câncer no meio da igreja. Não só dessa igreja, da igreja de Cristo no Brasil e no mundo. Aquele povo tinha sido retirado de uma escravidão de 400 anos, mas aquele povo estava insatisfeito com a realidade do deserto. Mas o deserto é, de fato, para mostrar a dependência de Deus. É uma mudança de cultura. Você é retirado de uma realidade que pode ser, de certa forma, positiva para você, apesar de um contexto de escravidão. A gente sabe que o contexto de escravidão era, claro, de trabalho braçal forte, mas o povo desfrutava, de certa medida, do que os egípcios produziam. Agora eles são levados para o deserto para viver na dependência de Deus. No deserto não tinha grande oferta de alimentos, era difícil de conseguir água, mas o povo viu coisas grandiosas. Para sair do Egito, o povo viu o mar se abrir. Ainda assim, o povo reclamou depois. No deserto, o povo viu o alimento chegar até eles e a água brotar de onde menos se esperava. E ainda assim a gente vai ver no capítulo seguinte o quanto o povo reclamava, e Deus mandou até o sogro de Moisés para ele orientar e dar uma aula de liderança para Moisés, para ver se aquele povo aprendia alguma coisa, ou pelo menos para capacitar outros líderes para lidar com aquele povo tão reclamão. Deus demonstra sua misericórdia de várias formas ao longo da história de Israel. E essa passagem, meus irmãos, ela nos leva a analisar como está a nossa vida. Talvez os problemas gritem alto, mas a gente não compreende que eles sejam um termômetro de como está a nossa vida com Deus. A gente não observa plenamente como é o nosso problema e qual a implicação dele com a nossa vida com Deus. Muitas vezes nós temos entregado o mínimo a Deus e exigido dele bênção atrás de bênção. Tem gente que pede bênção a Deus todos os dias e não entende que o próprio respirar, a misericórdia que se renova manhã após manhã, já é uma grande bênção. Já é uma possibilidade de você sair e viver uma vida com Cristo. Só que nem sempre nós temos a percepção do que nós somos chamados a fazer. Cada um aqui tem o seu ministério, cada um aqui tem o seu trabalho desenvolvido na igreja, mas certamente em comum, todos nós somos chamados para ajudar com a vida um do outro. Amar um ao outro. Esse amor é um ministério comum aqui. Todos aqui são chamados a amar e investir amor, afeto, carinho e capacitação na vida do outro. E a gente vê isso no registro bíblico, porque Moisés designou a Josué como líder, como comandante do exército para enfrentar os amalequitas. Meus irmãos, aqui a gente já vê um apontamento do papel de Josué na entrada do povo na Terra Prometida. É óbvio que a gente está falando aqui de uma geração que não entraria na Terra. Serão os filhos. O povo vai continuar peregrinando no deserto. Esse povo reclamão aqui. Mas Josué seria esse líder. Josué é quem vai à frente com o povo para que o povo tome a terra. Então, Josué, como posterior sucessor de Moisés, assumiu aqui esse papel de comandante do exército. E aqui é importante a gente entender que Deus já começava a trabalhar no coração daquele que lideraria o povo de Israel. Moisés ficaria ali na colina, com a vara, sendo o instrumento de Deus na condução do povo em meio àquele conflito. E ele seria acompanhado de Arão e Hur. Hur aqui, que vai aparecer em outros registros bíblicos, era uma espécie de um auxiliar de Moisés e Arão, né?
E aí o texto bíblico vai dizer lá em Êxodo 17:11, enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham a vantagem. Quando ele abaixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Irmãos, todo o êxito e sucesso dessa batalha não estava na força de Israel, mas no cuidado de Deus. Porque foi um ataque surpresa. Mas foi um ataque surpresa para Israel. Não foi um ataque surpresa para Deus. Muitas vezes a gente acha que as coisas que acontecem no imprevisto não passam pelos planos de Deus ou não passam pelo conhecimento de Deus. E a gente fica perdido, achando que nada tem solução. As mãos erguidas de Moisés, apontando para o céu, são um símbolo forte daquele que deveria ser um ministério constante de todo integrante da Igreja de Cristo, a intercessão. Enquanto Moisés tinha os braços levantados, o povo avançava. Quando ele baixava os braços, o povo enfrentava muitas dificuldades. E é muito comum a gente estar em uma situação difícil e a primeira coisa que a gente faz é reclamar. Somos Israel, nesse contexto. É a primeira coisa que a gente faz. A gente fala das condições difíceis, a gente chora as pitangas. Eu nem sei se usa-se mais alguém usa ainda essa expressão, mas nós choramos as pitangas com todo mundo, a gente fala para a maioria o quanto é difícil a vida, mas a gente sempre posterga o dobrar os joelhos para falar com Deus. Sendo que essa deveria ser a primeira atitude. Essa deveria ser a primeira atitude. Mas a gente não presta atenção. Quando eu falo que essa deveria ser a primeira atitude, vale um alerta aqui. Eu não estou incentivando orações interesseiras. É muito importante a gente dizer isso. Porque tem gente que acha que Deus é caixa eletrônico e vai lá consultá-lo só quando tem alguma emergência financeira. Ou quando está precisando de algum milagre, vai lá, acha que Deus vai resolver no estilo fast food, super rápido. Não é assim que funciona. Aqui a gente fala de uma oração sincera, oração constante. É o que Paulo fala na sua primeira carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17. Esse é um versículo que muitos deveriam ter de cor. A gente pode projetar? Diz assim, na nova versão transformadora: nunca deixem de orar. Nunca deixem de orar. Paulo está falando aqui é o seguinte, eu estou feliz, está tudo dando certo, eu estou bem financeiramente, minha família está saudável, eu oro. Eu estou triste, estou acabado, estou arrasado, estou destruído, minha família está acabada, eu oro. Em todas as circunstâncias, eu oro. Porque é com a constância da oração que nós aprendemos mais sobre Deus. E é como Deus molda o nosso caráter à medida do caráter de Cristo. Porque Cristo é o homem perfeito. Plenamente homem, plenamente Deus. Porque com Cristo nós somos ensinados a compreender a vontade de Deus. Então a oração, ela não é para convencer a Deus de algo. Quando nós oramos, a gente não está tentando barganhar com Deus alguma coisa. A gente não está tentando fazer com que Ele mude de ideia. Mas a oração é para que nós compreendamos qual é o nosso papel na vontade dEle. Porque a vontade dEle já está revelada. Mas a oração nos direciona para entender o nosso papel na vontade dEle. Então Deus deu uma lição àquele povo e nos dá também hoje uma lição. Irmãos, nós temos que orar mais. Sempre, não importa o quanto você ore. E eu quero crer que todos os irmãos aqui orem constantemente. Mas nós temos que orar mais.
Porque é a oração que nos sustenta. Deus nos sustenta. Nós só podemos confiar naquele com quem nós conversamos, naquele em quem nós confiamos, aquele que nós conhecemos. Então, os braços levantados às vezes cansam, mas o texto bíblico mostra o valor da perseverança. Êxodo 17:12 diz assim: os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar, e um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como comunidade aqui de Cristo, a gente tem que viver uma realidade de apoio mútuo, de oração constante uns pelos outros. Porque a oração, pessoal, a oração é um privilégio. Tem gente que perde a vida porque se reúne para orar. Em alguns países hostis ao Evangelho. E a gente tem a liberdade de ir num país às 8h34 da noite e de estar em comunidade aqui para orar uns pelos outros, como a gente vai fazer daqui a pouco e como a gente faz sempre um culto de oração. Isso é um privilégio. E é um privilégio maior ainda de nós orarmos em comunidade. Exercitarmos uma vida de oração em comunidade. Porque isso faz com que nós cresçamos em respeito e relacionamento. Irmãos, brigas, inimizades, divisões, elas surgem quando não se tem consciência do valor um do outro. Aqueles que oram juntos, aqueles que vivem a comunhão, que têm consciência da sua identidade em Cristo, essas pessoas reconhecem ao outro como filho de Deus, porque elas sabem que elas são filhas de Deus. E o meu irmão é um filho de Deus. É por isso que eu não vou brigar com ele. É por isso que eu não vou fazer da vida dele um inferno. Igrejas divididas, e como nós já vimos igrejas divididas nessa região do Grande ABC e por todo esse país. Igrejas divididas são um reflexo da falta de oração, da falta de respeito, de amor uns pelos outros. Agora, igrejas que se mantêm em espírito de oração são igrejas unidas e fortalecidas. E elas enfrentam as circunstâncias do nosso tempo e nada temem o mal, porque em Cristo há vitória. Romanos 8:37 diz o seguinte: mas apesar de tudo isso, todas essas circunstâncias, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós temos essa promessa. Nós temos essa verdade demonstrada. Aquele que nos amou, ele nos faz mais do que vencedores. E a vitória aqui não é a vitória financeira, não é a vitória material, é a vitória espiritual. É a vida eterna. É o que nos torna irmãos em Cristo. É o que nos faz partes da família de Deus. A palavra de Deus diz que Josué aniquilou os amalequitas na batalha. Em Êxodo 17:14 nós lemos: então o Senhor disse a Moisés: escreva isso em um rolo como lembrança permanente e leia-o em voz alta para Josué. Eu apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque de debaixo do céu. Bom, aqui é um versículo claro para aqueles liberais, teólogos liberais que discutem a autoria do Pentateuco. A gente vê claramente que a autoria é mosaica e ponto final. Agora a questão é o seguinte: a gente tem uma riqueza de registro bíblico aqui muito grande, porque a gente vê a ordem do próprio Deus para que houvesse o registro daquela batalha. Ou seja, é Deus ordenando o registro bíblico. Olha que coisa linda. Mostrando que o registro bíblico é palavra de Deus, inspirado pelo Espírito de Deus. É muito, muito importante a gente ter consciência disso. A ordem do próprio Deus para que houvesse esse registro e para que ficasse a recordação da promessa de Deus de que os amalequitas, os inimigos de Israel, seriam exterminados.
Isso vai acontecer. Algum tempo depois, é verdade, mas vai acontecer. A gente tem esse registro bíblico lá em 1 Crônicas 4:43. Ali tem um registro bíblico da eliminação dos amalequitas. A gente vai ter um resquício da família real dos amalequitas sendo extinta, alguns membros ainda da família real dos amalequitas que são mortos durante o reinado de Ester lá na Pérsia. Mas o grosso, o que sobrou aqui, é eliminado nesse período de 1 Crônicas. Irmãos, Deus quer que nós tenhamos a consciência das etapas da vida pelas quais nós passamos. E as promessas dele, que nos são passadas pela Bíblia. Essas promessas estão registradas, elas não mudam. Elas podem demorar. A gente viu aqui uma que demorou. Mas elas vão acontecer. A gente olha muito para a noção limitada do nosso tempo e a gente acha que Deus tem que operar conforme a nossa vontade, no nosso tempo, do nosso jeito. Mas Ele controla tudo. Ele é o Senhor do tempo. Ele controla tudo com a plenitude da sua vontade. Ele faz tudo melhor do que nós pedimos ou imaginamos. O texto dessa noite, que nós lemos, ele nos chama a atenção para a importância da oração e da leitura das Escrituras. Porque, pessoal, não vai ser profeta, não vai ser aqueles vídeos motivacionais que você rola lá na sua rede social que vão te alimentar com a palavra de Deus. Isso daí não agrega valor não agrega conteúdo de valor para você. Pode ser interessante ver um vídeo ou outro, mas não é aquilo que você tem que consumir, não é com aquilo que você tem que ter compromisso diário. Eu não estou dizendo que Deus não possa usar pessoas que gravam vídeos. Deus pode. Se a gente disser que Deus não faz isso, a gente está colocando Deus numa caixinha e limitando a atuação dele. Eu creio que Deus pode usar. Mas a verdade de Deus, a revelação plena que se concretiza em Cristo, está na Bíblia. Está na Bíblia, que alguns de vocês estão segurando aí. Alguns de vocês estão segurando. A gente precisa ter consciência disso. Tem gente que ora ao Senhor, dizendo, mostra-me a tua vontade. A gente viu aqui o valor da oração. Só que a vontade de Deus, ela está expressamente declarada na Bíblia. Só que a gente não quer ver. Muitos ainda insistem em orações vãs. E Cristo critica aqueles que fazem vãs repetições, né? Quando ele traz o modelo de oração, da oração no Pai Nosso. Ele está criticando orações que são vazias. Quantas e quantas vezes a gente fecha o olho e não faz a mesma oração? É a mesma oração. Senhor, obrigado pelo dia. Senhor, me revela a tua vontade amanhã e me mostre com quem que eu tenho que falar sobre o teu evangelho. Dia após dia. Só que Deus não quer essas repetições. Deus quer oração sincera, que nos mostre e que nos desafie. Porque Deus já te mostrou a direção, então você não precisa orar a Ele pedindo a direção dEle para a sua vida. A direção dEle é, leia a palavra. Tenha vida de oração. Agora, ore ao Senhor para que Ele te revele o seu papel na vontade dEle. Porque você é um missionário, a gente sempre fala isso. Você é um missionário onde você estiver. Você é a pessoa que vai falar de Cristo para muitas pessoas nessa geração. E é por isso que a gente precisa entender a vontade revelada de Deus através da Bíblia, concretizada em Cristo, e qual é o nosso papel nessa vontade. A gente precisa analisar com sabedoria as Escrituras. Se você tem uma situação com duas possibilidades, sendo que uma delas fere gravemente o Evangelho, contradiz totalmente aquilo que você já aprendeu sobre Cristo,
A resposta é óbvia. Deus já te mostrou o caminho. Agora você precisa viver como um crente, não como aqueles descrentes que envergonham o evangelho. E a gente vê muitos por aí que jogam a Bíblia na lata do lixo e fazem verdadeiras atrocidades pelo amor ao dinheiro, que é o Deus que habita no coração deles. Como igreja de Cristo, o nosso papel é outro. A gente não pode viver pela riqueza. Eu não estou dizendo que as pessoas não possam ser bem-sucedidas. Cada um tem o seu trabalho e o trabalhador é digno do seu sustento, do seu salário. O que eu estou falando aqui é que existem pessoas que vivem dia após dia pelo amor ao dinheiro, pelo amor ao poder, pelo amor ao status. Isso é pecado. Isso é o pecado. E Deus não quer isso. Deus quer que nós sejamos sinceros de coração e que nós saibamos tomar decisões a partir da sabedoria que Ele nos dá por meio da sua palavra. E o texto bíblico finaliza lá em Êxodo 17:15 com o seguinte: Moisés construiu um altar ali e o chamou de Javé Nissi. Javé Nissi significa o Senhor é a minha bandeira. Então, com isso a gente vê Moisés reconhecendo e tornando ainda mais evidente a gratidão que ele tinha a Deus. E a consciência de que era Deus quem lutava as suas batalhas. E era uma lição para aquele povo, porque aquele povo precisava aprender sobre gratidão. E nós precisamos também, todos os dias. Nós sabemos que não foi isso que fez com que os israelitas aprendessem mais sobre gratidão. Ainda teve um longo percurso pela frente. Aquele povo bateu muita cabeça. Mas a gente não precisa repetir os erros dos israelitas. Hoje, 6 de novembro, você pode assumir um compromisso na sua vida de correção de rota. Não precisa me dizer, você sabe, a sua consciência te aponta. Se você não lê mais a Bíblia, Deus te chama para uma mudança de atitude. Se você não ora mais, se você não reconhece a importância dessas disciplinas espirituais, é tempo de mudança de rota. É tempo de voltar para o caminho de Deus. Você ouviu aqui o quanto a oração é importante. E você sabe como Deus se revela nas Escrituras. A maior parte dos irmãos aqui é crente há muito tempo. O que eu falei aqui não é novidade. Seria, aliás, até perigoso se fosse uma novidade, porque essas novidades que surgem por aí são as famosas heresias. Aqui não tem novidade, daqui é Bíblia. Só que o que é a conversão, se não uma conversão diária? É um arrependimento diário. Se estamos falhando, se estamos tropeçando em um desses pontos, ou em todos esses pontos, é o momento de nós voltarmos ao caminho. É o momento de nós nos arrependermos. Se nós sabemos o que é certo, mas nós vivemos longe, isso não é sábio. E Deus quer que sejamos sábios pela tua palavra. Busquemos isso. Agora nós vamos orar. E no íntimo do seu coração, se você tem tido problema com a leitura da Bíblia, com a oração, é o momento de consertar o caminho. Eu não vou pedir que ninguém se manifeste, vai ser uma coisa muito intimista, muito você e Deus, porque é para Ele que você vai prestar contas. Essas disciplinas espirituais são a construção da sua vida com Deus. E é por isso que devem ser levadas muito a sério. Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por este momento. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece
tudo aquilo que fazemos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, Senhor, as dificuldades que nós temos com a leitura da Tua Palavra, às vezes em abrir os nossos corações para falar contigo. Senhor, que nós sejamos conduzidos pelo Teu Santo Espírito e que o Senhor complete essa palavra em nós. Que nós sejamos incomodados, Pai, que nós venhamos ansiar em ler diariamente a Tua Palavra, em ouvir a Tua Palavra, Senhor, em falar contigo, em conhecer mais de Ti, Pai, para que as nossas vidas sejam transformadas, para que nós possamos, Senhor, tomar decisões sábias, viver uma vida contigo que faça todo sentido, que nós não envergonhemos, Senhor, a Tua igreja, que nós não envergonhemos o Teu nome, Senhor, nessa geração. Nos faça, Senhor, pessoas sábias, porque nós amamos a Tua Palavra. Nos faz sábios, Senhor, à medida que nós conhecemos da Tua Palavra, à medida que nós nos dedicarmos a aprender mais de Ti, Senhor. Transforme o nosso coração, aqueles que estão ainda com o coração endurecido, aqueles que ainda não entendem a importância do compromisso de ler a Tua Palavra constantemente, de meditar, Senhor, nela, de orar sem cessar. Que essas pessoas entendam, Senhor, essa palavra e busquem a Ti e tenham transformação de vida, que vivam aos pés da cruz de Cristo, Senhor, e que possam ser a boca Tua nessa geração, apontando para a Tua palavra, porque é nela que nós temos o direcionamento das nossas vidas. A Tua vontade já expressa, declarada lá, Senhor, e que nós saibamos, Pai, à medida que nós conheçamos da Tua palavra, o nosso papel nessa geração. Essa é a minha oração, Senhor, com o coração grato pelos méritos de Cristo. Amém. Irmãos, a mensagem final é essa, que a gente tenha perseverança. Disciplinas espirituais exigem uma dedicação. O início é difícil. Às vezes as circunstâncias, a falta de tempo, tudo isso vai atrapalhar. Mas é um compromisso que vale a pena. Porque o Deus que nos ama entregou o seu Filho para que nós pudéssemos desfrutar dessa revelação plena que nós temos aqui. Essa revelação aqui, ó, que está acessível aí, impressa para vocês, mas também está no celular de vocês. Tem muitos que ainda serão alcançados, porque são eleitos por Deus, que ainda não desfrutam da liberdade de ler essa palavra. Mas nós temos. Nós temos a liberdade de entrar nos nossos quartos, dobrar os nossos joelhos e orar ao Senhor. É muito sério isso. E Deus vai nos cobrar esse privilégio se nós não usufruirmos dele. Nós prestaremos conta. Tenham consciência disso. Deus abençoe.